dar sequência aqui para nossa construção de conhecimento sobre os impactos de marca nos processos de venda. A gente está na oitava aula desse bloco de vendas, cada aula abrindo conhecimento para uma frente específica do todo no processo de vendas. Na última aula a gente falou sobre a ação de venda, sobre como marca pode impactar a ação de venda em si, como a construção de marca pode impactar a ação de venda em si. Então, eu entendo que nesse momento, a gente chegou num momento da jornada de compra, onde o meu consumidor já comprou, ele já foi convencido de que minha marca, com significado no seu imaginário, é capaz de resolver a dor, o seu problema, e imaginando que a marca resolveu o seu problema, de fato, a gente começa a construir uma relação de identidade com esse consumidor que está na minha base e que consumiu o meu produto, tá? Uma vez que ele consumiu o meu produto, ele vira parte do meu processo de construção de marca, porque ele pode virar um potencial indicador da minha marca para o mercado consumidor. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre o aumento das indicações como um objetivo de vendas ao longo da minha jornada de impacto de marca no processo de vendas, tá? Mas a gente falar no detalhe sobre como o cérebro pode ajudar, como a operação do cérebro pode impactar, né, nessa questão de indicações, vamos compreender o conceito que muito potencialmente você que está aí me ouvindo conhece, se não, eu vou te apresentar agora, uma ferramenta que consegue medir a porcentagem de clientes e usuários do meu produto que sejam promotores da minha marca, né? E aí, NPS, a sigla NPS, é uma ferramenta que tem esse nome em inglês, de Net Promoter Score, ou seja, o score de promotores que a minha marca tem como um todo, né? E a maneira como eu identifico essa métrica, eu identifico qual é a porcentagem de clientes que eu tenho na minha base e que são promotores da minha marca, é fazendo uma pergunta simples para ele. Em uma escala de 0 a 10, qual é a chance de você indicar o meu produto para uma outra pessoa, né? E aí você vai oferecer para ele uma escala onde ele vai pontuar, ele vai dar uma nota para esse processo de indicação que ele potencialmente poderá fazer sobre a sua marca. E a escala de análise tem três frentes. Tem a frente onde eu encontro os meus promotores, que são pessoas que de fato indicariam a minha marca para um outro comprador, e, consequentemente, ele tem confiança e segurança na minha marca pelo fato de indicar, ele tem uma boa experiência de uso do meu produto e da minha marca. Então, ele é um promotor de fato. Esse cara dá nota 9 e 10, 9 ou 10 na minha pesquisa NPS, tá? Ou eu posso ter compradores e consumidores da minha marca com características neutras, classificados na perspectiva de um cliente neutro. Ele não é um detrator da marca, mas ele também não é um promotor da marca. Ele tem uma experiência interessante com a marca, mas não interessante o suficiente a ponto dele ser um promotor, ele indicar a minha marca para um outro consumidor. Então, se ele dá uma nota 7 ou nota 8 na escala, ele vai ser considerado um consumidor, um usuário neutro. Agora, se ele dá uma nota de 0 a 6, ou 0 ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ele é considerado um detrator. Isso significa que ele não tem uma experiência tão positiva com o consumo da minha marca, ou com a prestação de serviço que eu ofereço para ele. E aí, quando ele for questionado sobre isso, ele faz questão de deixar claro nessa pesquisa que ele não indicaria, de fato, a, a minha marca. E aqui tem que ter um cuidado, porque quando ele diz que ele não indica, não necessariamente ele tem uma má experiência de compra e de consumo. Ele só não tem uma experiência relevante a ponto de indicar. Tá? Como a gente quer medir o processo de indicação, então uma experiência neutra, uma experiência nota 6, que talvez até passasse de ano, uma nota 6, mas não é uma nota suficiente para considerar promotor. Então,
considerar promotor numa escala 9 e 10 coloca a tua capacidade de indicação de marca numa baliza muito alta, num patamar muito alto. Empresas que têm NPS alto são empresas com forte processo de operação positivo, com forte relacionamento com seus consumidores, porque quando uma marca tem um nível de porcentagem alta de promotores, né, a nota NPS no final ela é alta, isso indica que ela tem uma alta taxa de promotores, uma taxa de promotores boa o suficiente para você ter um índice de indicação no mercado positiva. E aí a nota NPS em si, na prática, ela é resultado da subtração da porcentagem dos detratores com a porcentagem dos promotores. Então, ela baliza essa equalização entre detratores e promotores no processo de indicação. Como a gente está falando em aumento de indicação, que é algo bastante relevante para a gente no processo de aumento de portfólio de clientes, a gente precisa entender que o NPS pode ser uma ferramenta positiva para a gente ir mensurando essa efetividade da construção de marca, da entrega de valor do meu produto, do meu serviço no fim do dia, e como isso pode ser aproveitado nos processos de indicação. O NPS também funciona muito bem para a gente mensurar efetividade de operação. Né? No fim do dia, o NPS é para isso também. Né? Ele foi pensado com essa perspectiva de entender como a minha operação está trabalhando. A minha operação muito em serviço, né? Está sendo eficiente? Se eu tenho muitos detratores, isso significa que a minha operação não está sendo tão eficiente. E aí eu preciso, quando eu faço a pesquisa, eu posso, essa é a pergunta principal NPS. Só essa pergunta já dá a resposta NPS para a gente, tá? Não preciso de nada além disso. Agora, se eu quiser investigar mais a fundo, dentro do meu processo operacional, quais são as diretrizes que mais têm promotores e mais têm detratores, e aí eu consigo entender em qual parte da minha operação eu estou falhando mais enquanto entrega de produto e de valor e de serviço para o mercado, para o consumidor, eu posso abrir na pesquisa. Né? As pesquisas geralmente são realizadas de maneira digital, né? Então eu consigo adotar ferramentas de pesquisa, onde eu tenho uma perspectiva de o maior número de de perguntas no meu questionário, que sou capazes de compreender mais no detalhe quais são as frentes da minha operação, da minha prestação de serviço ou do meu produto, mais estão impactando na nota NPS no final do dia, tá? Então, ele é um balizador de compreensão e mensuração da efetividade dos processos operacionais da companhia, tá? E, obviamente, balizam também, dão um cheiro para a gente sobre os processos, sobre a potência dos processos de indicação que eu, enquanto marca, consigo ter do meu consumidor. E pesquisa NPS alta significa que eu tenho bons promotores, significa que eu tenho consumidores com significado de marca bem construído no seu imaginário, tá? Então, uma das análises que a gente pode extrair de uma pesquisa NPS também é essa. Então, quando a gente for medir força de marca no imaginário do consumidor como um KPI de branding, a gente pode olhar também para o NPS como uma ferramenta que, a partir da perspectiva de análise da pesquisa NPS, pelo prisma, pela lupa do branding, pela lupa da construção de marca, eu consigo compreender que em uma pesquisa NPS com resultado positivo, com resultado alto, significa que eu tenho uma base de consumidores que conseguiram construir um significado de marca positivo no seu imaginário. E aqui, quando ele já é consumidor, essa significação ela já tem uma força muito mais interessante, muito maior do que a força que ela tinha no começo da jornada, quando esse mesmo consumidor, por exemplo, nem conhecia a minha marca, estava construindo o seu significado no seu imaginário, quando ele olha para uma comunicação da marca no Instagram, por exemplo, percebe ela e transforma ela em atenção, tá? Então, olha como ela é uma escala de crescimento de significação potente para a gente compreender os impactos da marca de fato no meu negócio, tá? A gente vai ter uma aula lá na frente só para falar de mensuração de resultado e a gente vai aprofundar mais no detalhe isso, ok? E aí, obviamente, que o processo de indicação, muito atrelado às diretrizes da pesquisa NPS, vai refletir o Customer Experience.
E olha como tudo está atrelado, tudo está conectado. Customer Experience, como a gente já falou inúmeras vezes aqui no curso, é um elemento da construção de marca. É um elemento da construção de significação de marca no imaginário do consumidor. A experiência do consumidor baliza o significado de marca no imaginário do consumidor. E é diretriz fundamental para que a gente consiga trazer mais promotores para as respostas de pesquisa NPS. Essas respostas positivas em pesquisa NPS virão porque as pessoas da empresa são eficientes e trabalham a comunicação de maneira eficiente, porque os processos da empresa são eficientes, porque a qualidade do produto ou do serviço é boa, porque a transparência da empresa com as suas informações de fato acontece e é percebida, porque a facilidade de comunicação é uma operação, é uma verdade na operação dessa empresa para com o consumidor, porque o poder de resolução de problemas de fato é azeitado e de fato acontece no meu processo de consumo, porque a empresa é ágil nas suas operações, nas suas decisões e na sua conexão com o consumidor, e porque a sua acessibilidade de fato existe. A empresa ela consegue ser facilmente contactada, facilmente acionada e tem um potencial de resolução de problemas ágil, transparente e coerente com o seu discurso, tá? Isso é Customer Experience. Para além do consumo, para além da utilização do serviço, né? Essa relação construída ao longo do processo, da jornada de compra e do processo de consumo, é o Customer Experience. E quando a gente olha para a equação de construção de marca, a gente vê claramente o pilar Customer Experience como um pilar fundamental. E tudo isso balizando a nossa nota de NPS, que delimita, que conta para a gente uma história sobre a potência de indicação que a empresa pode conseguir. E aí eu posso olhar para uma pesquisa NPS, para o resultado positivo de pesquisa NPS, e compreender que, uma vez que eu tenho um resultado de promotores elevado, eu tenho um nível de aprendizado e de conexão de memória da minha marca, da construção de significado de marca, bastante positiva e bastante operante no imaginário do meu consumidor, tá? Quando ele é questionado sobre o processo de indicação e ele delimita um valor positivo para esse processo de indicação, isso deixa claro para a empresa, isso deixa claro para a marca que ele tem um processo de significação dessa marca atrelado às suas emoções de maneira muito positiva, tá? E essa equação delimita o que é o aprendizado, né? Eu posso considerar que o aprendizado dele sobre a minha marca, sobre a significação da minha marca no seu imaginário, já está num nível de memória, num nível de disponibilidade mental bastante efetivo, bastante positivo, que tem uma potência muito grande de fazê-lo indicar a minha marca, de fazer com que ele seja incentivado de maneira muito positiva a dizer para um outro potencial consumidor o, o valor que a minha marca conseguiu entregar para ele e potencialmente vai conseguir entregar para aquela pessoa com a qual ele está indicando a marca. E tudo isso tem a ver com significado. Então, é isso. Quanto mais significado uma marca consegue construir no imaginário do consumidor, muito através da experiência que esse consumidor teve com a marca, obviamente, mais chances de indicação, de indicar a nossa marca, ele vai ter. Então, a pesquisa NPS ela é um reflexo desse aprendizado. Ela pode ser percebida como um reflexo do aprendizado que esse consumidor teve sobre a minha marca. E aí a gente precisa falar de um processo de identidade de pertencimento que são importantes em um processo de indicação do meu negócio para o mercado consumidor, né? Lembra que a gente está falando aqui sobre os processos de conexão com as necessidades do cérebro humano conectados às questões de vínculo social, né? O vínculo tão importante nos processos de identidade de um indivíduo dentro do seu grupo balizam, inclusive, os processos de indicação. Porque quando eu indico uma marca que eu consumo para um outro consumidor, para um outro potencial consumidor, eu estou contando algo sobre a minha identidade,
sobre os meus processos de pertencimento ao grupo, que a marca que eu consumo traduz para mim no fim do dia. Eu tenho a necessidade de deixar claro para o outro indivíduo que eu sou capaz de resolver as minhas dores, capaz de resolver os meus conflitos a partir da minha perspectiva de consumo, né? E as marcas que eu consumo, quando eu utilizo elas, quando eu chancelo a minha identidade, a minha personalidade, a partir do consumo de marcas, eu estou mostrando para o mercado, estou mostrando para as pessoas a, a construção de personalidade que eu quero deixar traduzido no, no inconsciente das pessoas, na construção de significado delas sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade. E as marcas ajudam nesse processo. Então, ao indicar uma marca, o consumidor está contando algo sobre si próprio. Qual é a sua identidade e como ela foi capaz de resolver seus conflitos a partir do seu processo de consumo. E aí, quando eu indico, eu estou dizendo, olha, para mim deu certo, eu fui capaz de resolver o meu problema e a minha dor com a ajuda dessa marca, e essa marca também vai ser capaz de te ajudar. Mas, em primeira instância, eu quero contar para essa pessoa que eu estou indicando algo sobre mim. Quando eu digo algo sobre o meu consumo para outra pessoa, eu estou falando algo sobre a minha identidade, sobre a minha construção de personalidade, sobre o que eu sou. Marcas têm essa capacidade de traduzir a minha personalidade, a construção de personalidade que eu quero ter, que eu quero levar para o mundo, mostrar para o mundo. Marcas têm o poder de fazer essa tradução. Então, aqui, quando eu indico, eu tenho também essa potência de demonstração, ok? E aí, quando eu tenho tudo isso bem construído, bem azeitado, bem consciente nos processos corporativos, então, quando eu tenho uma pesquisa NPS bem realizada, que me diz exatamente qual é a minha porcentagem de clientes promotores, então, eu consigo interpretar a minha capacidade de desenvolver campanhas de incentivo para, de fato, aproveitar essa porcentagem de clientes em potencial promotor, como potencial promotores para o processo de indicação. Quando eu compreendo a força de construção de significado de marca no imaginário do consumidor, nesse momento específico, quando eu compreendo os processos de aprendizagem desse consumidor, o processo de indicação, de incentivo à indicação, ficam muito mais fáceis de acontecer, porque eu estou conseguindo juntar um processo de experiência positivo, somando as narrativas de identitárias. Então, nesse processo de comunicação que tem por objetivo incentivar o processo de incentivo do meu consumidor para outros consumidores, eu vou usar uma construção de narrativa, de storytelling, direcionado para esse tipo de consumidor, orientado para uma narrativa identitária, onde ele vai conseguir expressar o valor que a marca tem na sua construção de personalidade, na sua construção individual, como pessoa e como a marca, como as características de humanização da marca ajudam ele a contar para o mundo sobre ele, sobre quem ele é, né? Então, eu preciso ter essa consciência estratégica para construir as narrativas, para buscar esse incentivo nos processos de incentivo do meu consumidor. E aí eu posso amarrar essa construção estratégica com ativações promocionais de incentivo, né? Incentive um amigo e ganhe uma porcentagem de desconto, ganhe uma mensalidade grátis, enfim. Aí o processo de benefício tangível que você vai oferecer para o teu consumidor, que incentivou, que fez um processo de incentivo e indicação da tua marca, aí fica a teu critério, é lógico, porque, né, você vai olhar até um processo que observa custos, né, e finanças da empresa, o que eu posso oferecer de fato, mas no fim do dia, quando você constrói, quando você entende que a sua experiência é positiva, e você constrói e por causa da experiência positiva, você constrói uma narrativa identitária bem aceita por esse consumidor, que ele possa usar na comunicação dele para com o consumidor que ele vai indicar a tua marca, a tua promoção de incentivo para ele é só uma chancela, é só uma heurística, um nudge que você vai usar na sua comunicação para fazer, de fato, um incentivo à ação de indicação em si, no fim do dia. Então, é uma construção estratégica, e aí quando você compreende, de fato, as diretrizes que chegam, que fazem com que o teu consumidor te indique, você vai usar a tua frente
promocional de incentivo, numérica de incentivo, racional de incentivo, apenas como assinatura de uma comunicação que envolve muito mais uma narrativa de pertencimento, uma narrativa de experiência positiva de consumo que esse consumidor teve.